noite. Eu sou o William Santana e fui convidado pela Junina Casumba para ministrar essa palestra com vocês sobre diversidade, tá? Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e Economia Criativa, através do edital Arraiá Cultural 2025. Então, essa palestra que eu vou ministrar hoje aqui, vocês vão falar sobre acessibilidade nos espaços onde se pratica a cultura popular brasileira, tá? Eu vou mostrar um resumo para vocês aqui do que será essa palestra, tá? Vamos passar tópicos por tópicos, mas para vocês me conhecerem mais um pouquinho, eu vou passar um videozinho aqui para vocês, tá? Apaga a luz! Olá, gente. Eu sou William Santana, sou professor de Educação Física, sou bailarino, estudante de dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou produtor e coreógrafo de quadrinhos e grupos culturais. Estou aqui hoje para conversar com vocês um assunto muito importante, que é a acessibilidade nos espaços onde se pratica a cultura popular brasileira. A cultura essa que são variadas danças como frevo, cuco, samba de roda, caribó, chachado, risados e entre outras danças da cultura popular brasileira e minha especialidade da cultura nordestina. E vamos falar com vocês hoje sobre a questão de acessibilidade, né? Pessoas com deficiências físicas, né? E crianças com necessidades de inclusão, né? Pessoas capacitadas para estar acolhendo, né, esse tipo de criança, para poder fazer com que ela se sinta incluída dentro da cultura, né? Como nas danças, como no teatro e entre outras partes da cultura popular brasileira, né? Primeiro, nós precisamos ver um espaço em que essa dança vai ser praticada. Se o lugar é acessível, se tem um banheiro, se tem pessoas capacitadas para lidar com esse tipo de crianças ou adolescentes ou adultos nesses espaços de cultura popular. Precisamos ter também pessoas, além de tudo, pacientes para lidar, ensinar, explicar e estar junto. Essas pessoas que precisam de apoio, de segurança, além de tudo. O segundo passo é ver se a criança tem um apoio, né? Tem um apoio familiar e tem alguém que o acompanhe nessas atividades, que possa passar para o coreógrafo, para o produtor, qual a necessidade, qual a limitação dessa criança ou adolescente, para que assim ela possa estar realizando a atividade, né? Com pouca dificuldade, para que a gente possa exercer melhor a função de passar a cultura popular brasileira, a dança ou o instrumento, dependendo qual área a criança esteja, como a minha é dança. A gente precisa saber qual é a limitação, né, desse jovem, para que ele possa se adaptar facilmente à dança aplicada, como, por exemplo, o quadrilha, que é uma dança que exige mais coordenação, rapidez, agilidade, né? Exemplo com o cadeirante. O par, né, desse ou dessa cadeirante precisa ter um pouquinho mais de paciência para guiar, para andar, para seguir o fluxo da quadrilha. Então assim a gente precisa que o acompanhante esteja próximo, né, à pessoa deficiente, seja ela físico, para que ela possa passar as limitações, para que o par, ou o produtor, ou o coreógrafo possa estar junto, assistindo mais perto essas necessidades dessa criança. Eu estarei apoiando esses grupos folclóricos, parafolclóricos e quadrilhas juninas para que eles possam desenvolver melhor o trabalho com essas pessoas que precisam de um apoio mais próximo, para desenvolver o trabalho com mais eficiência, apoiando, ajudando, para incluir essas pessoas que precisam de apoio maior, para que elas também possam participar desse projeto de criação, desse projeto criativo, de uma quadrilha junina ou de um grupo folclórico, para que assim, ao ver do público, elas possam sentir que essa criança ou esse adolescente estejam aptos a fazer aquele projeto. Então eu tenho experiência para apoiar, que está aí na telinha de vocês, né? Algumas fotos, alguns vídeos de trabalhos meus que fiz com esse tipo de pessoas que precisam de mais apoio, que precisam ser incluídos, e daí o trabalho fica lindo. Então, gente, é muito importante
a gente conhecer agora sobre como fazer, como iniciar, tá? Tá aqui o tema: acessibilidade nos espaços onde se pratica a cultura popular brasileira. Vamos seguir. Lei da acessibilidade. Algum voluntário para ler para mim? Vamos lá? Quem pode ler? Vamos? Alguém? Sem ficar acanhado. Então eu vou ler, vamos lá. A Lei da Acessibilidade 2015 refere-se à Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, do LBI, também conhecida como Estado de Saúde e Acessibilidade Digital. Ou seja, existe uma lei que defende e garante o direito dessas pessoas. Quando a gente fala acessibilidade, a gente não só fala da questão de deficiente físico, mas existe também vários tipos de pessoas que precisam estar incluído isso, né? Que se chamam de inclusão, que é pessoas atípicas, né? São pessoas deficientes físicos, visual e outro tipo. Ou seja, a lei abraça essa causa. Então, ou seja, nós temos que ajudar, acolher essas pessoas para estar trabalhando com a gente, tá? Exemplo, quadrilha junina, que é o que a gente está falando aqui agora. Chega um cadeirante, a gente precisa, a lei abraça essa causa para que a gente possa dançar com ele, para que ele possa desenvolver todo o trabalho que a quadrilha tem junto com a gente, tá? Vamos seguir? O que é inclusão? Tá grande, dá para ler. Vamos lá? Vamos ler? O que é inclusão? Promover a igualdade de oportunidade para todos, independente de raça, gênero, deficiência ou condições socioeconômicas. É isso, eu já expliquei antes, né? Mas repetindo, precisamos promover a igualdade de oportunidade para todos, dependendo de raça, gênero, deficiência, condições socioeconômicas. O interessante é que no que está tudo escrito aqui, né, nessas palavrinhas aqui, socioeconômica, também fala da questão disso aqui, a gente também precisa ajudar, né? Mas não que esteja lá na lei que pessoas que não têm dinheiro é que a gente tem que ajudar. Mas é legal, exemplo, somos um grupo, como quadrilha junina, falamos que quadrilha junina é uma família, né? Quando alguém da família está passando necessidade, algum filho seu, algum amigo seu, o que você faz? Você ajuda, você está junto, né? Então, socioeconômico, a gente também chega junto dessas pessoas que não têm. As quadrilhas juninas também têm esse costume de abraçar, acolher, eu falo que de apadrinhar também essas pessoas que não têm condições, ou seja, dando roupa, dando um sapato, dando um chapéu, tá bom? Vamos seguindo? Como podemos trabalhar com a inclusão? Se acaba a pilha desse. Alguém pode ler? Dá para ver, vamos lá? Vamos ler um pouquinho, praticar a leitura, ok? A partir daqui, ó, como podemos trabalhar com a inclusão? Aqui embaixo, tá? Com 2. Pode ler. Como podemos trabalhar com inclusão? É fundamental adaptar a prática utilizando a comunicação acessível, com visual e tátil, criando aulas ou coreografias com foco na capacidade de cada um indivíduo. Interessante, eu gosto dessa parte aqui, né? É fundamental adaptar, né? A gente tem pessoas incluídas. Muito interessante que eu vou subir aqui para explicar a vocês uma coisinha, ó. Eu dei nesse cadeirante aqui que eu trabalhei com ele ano passado,
o Vinícius, tá? Vinícius cadeirante, isso é uma roda carimbó, que eu dei uma aula de cultura popular brasileira dentro de uma escola pública, CIEP, que é muito interessante também explicar que a cultura popular brasileira está dentro desses espaços públicos, né? Então vamos lá. Vinícius sempre ficava, eu não vou conseguir, ela vai ter que me empurrar, ela vai ter que me arrastar e eu não vou conseguir. E a gente teve que trabalhar isso nele, porque também tem uma questão psicológica, né? De que vai dar trabalho para o próximo. Mas o Vinícius, ele conseguiu fazer essa dança muito bem, junto com a sua dama. E ela arrastava, e na verdade, afinal de tudo, ela amou dançar com o Vinícius, né? Então assim, temos que adaptar. Todo mundo aqui da turma do Vinícius dança, só que o Vinícius também dança, só de cadeira de roda. Então assim, nós fizemos uma adaptação em coreografias, né? Como eu expliquei na abertura, eu também sou coreógrafo, né? Também sou projetista, né, de quadrilha junina. Então a gente tem que se adaptar, tem que colocar em lugares onde cabe. Eu não posso excluir, exemplo, o Vinícius dessa dança que era da escola dele. Eu tenho que adaptar a dança, adaptar o movimento, adaptar a correria para que o Vinícius possa estar dentro dessa dança. Assim na quadrilha junina também, tá? Existe um bailarino, né, de cadeira de roda que dança frevo, que é lá de Pernambuco, da Raio de Sol. Cara, o cara dança muito, sabe? Com apoio, óbvio. Assim como a gente consegue adaptou o Vinícius, a gente consegue adaptar ele. Vocês entenderam? Sim. Entenderam? Sim. Ok, alguma pergunta? Algum comentário? Então eu vou perguntar para vocês. Como podemos trabalhar com a inclusão? Já acabei de explicar. Oi? Interagindo com os adaptando a parte da dança, né? Com o povo, interagindo com ele, trazendo ele para a dança. Ótimo. Real. Isso. Então, muito bom. A gente entendeu como podemos trabalhar com a inclusão. Primeiro, a lei acolhe, né? É o nosso dever acolher. Segundo, adaptações e como a gente pode trabalhar com esse foco, né? Como visual, tático, criando aulas, coreografias com foco na capacidade de cada indivíduo. Precisamos também ver até onde vai essa capacidade, para que a gente possa exigir dele até onde ele vai. Tá? Então assim, precisamos ver até onde vai a capacidade, a questão psicológica, né? A questão do parceiro, a questão da coreografia. Então é todo um sistema que a gente tem que ver para poder incluir. E eu estou falando não é só porque é deficiente, estou falando que existem algumas pessoas também que precisam se adaptar para poder se incluir. Tá? Vamos para a próxima. Tipos de espaços e adaptações, tá? Essa eu vou ler aqui, que está muito grande e pequenininho, né? Ó. Centros culturais ou grupos culturais, estes locais podem sediar projetos de danças inclusiva, muitas das vezes com infraestruturas adaptadas, que no caso de quadrilhas juninas, grupos folclóricos ou parafolclóricos, que requer um pouco mais de esforço para fazer essas adaptações, pois muitos lugares precisam de rampa de acesso para cadeirantes, banheiro com barra de segurança. Então, li aquela partezinha, eu vou explicar. Existem muitos centros culturais que tem essas adaptações, como rampa de acesso de cadeirante, como os banheiros têm a barrinha de segurança, tá? Mas como as quadrilhas juninas, eu falo que quadrilhas juninas são grupos itinerantes, né? Que é quadrilhas juninas e grupos folclóricos e parafolclóricos, tá? Então, a gente precisa se adaptar. Exemplo, vamos ensaiar em uma quadra. A gente tem que ver se essa quadra dá para essa pessoa chegar até lá. Se o acesso até a quadra dá para essa pessoa chegar, dançar, entende? Então assim,
grupos folclóricos e quadrilhas juninas, a gente precisa ver os locais onde vai ser praticado, para que o acesso até lá para essas pessoas incluídas possa ser ok. Tá? O de baixo, acompanhantes legais, caso for menor. Eu vou parar só nessa grande aqui, né? Acompanhantes legais, caso for menor. Eu falo de criança atípica. Eu falo de adolescentes atípicos, né? Que precisam que o acompanhante esteja ao lado, um acompanhante legal, que conhece, que está sempre junto. Por exemplo, se uma criança atípica tem uma crise no meio de ensaio e a gente não conhece como acalmar, como é que a gente vai fazer? Tem que ter o responsável, tá? Tem um microfonezinho rolando aí, quem quiser falar pode pegar o microfone, tá? Então é isso. Se um adolescente ou uma criança dessa tem uma crise no meio de quadra e a gente não tem um acompanhante legal que dança com ela, que está com ela, que conhece, como é que a gente fica para acalmar essa crise? Entende? Então assim, acompanhantes legais, caso for menor, é preciso estar junto, tá? Porque a pessoa conhece ela, sabe? Um acompanhante familiar, alguém mais próximo, um cuidador, conhece essa pessoa. Seguindo, é preciso que a pessoa incluída esteja acompanhada por alguém legal, para sabermos suas necessidades e que podemos fazer para incluir melhor. Exemplo, se for pessoas atípicas, o que é atípico, né? É um termo que descreve um padrão anormal nas células indicadas, que elas são diferentes do normal. Eu acho que todo mundo se entendeu, né? Atípicos são pessoas que não são típicas, ou seja, uma coisa que é anormal, que não é normal. Entendeu aí? Entendeu, né? Vamos lá. É preciso ter alguém acompanhando que saiba lidar em momentos de crise para acalmar. Entendeu? Não ouvi? Entenderam? Sim! Ok, vamos lá. Seguindo, hein? Adaptações de pessoas com deficiências para grupos como... Aí tá nessa parte, hein? Vamos lá. Como quadrilhas juninas, grupos de danças populares. Vamos lá. Grupo esses que não têm locais fixos, mas precisam visualizar os espaços das adaptações, das práticas para adaptações do indivíduo, portadores de deficiência, seja visual ou físico. Isso eu expliquei antes, né? Que a gente precisa verificar os espaços local antes de executar a atividade. Por que a gente precisa ver isso antes? A gente tem um local fixo? Temos um local fixo? Tem um espaço da fava de mel ou da Cazumbá fixo? Não temos. Então nós somos o quê? Um grupo itinerante. É um grupo que, onde tem espaço para ensaiar, nós ensaiamos. Então, antes de chegar nesses espaços, é preciso verificar se o espaço é adequado para pessoas com deficiências entrar, tá bom? Deixa eu ver. Planos e criatividade, tá indo lá. É de plena importância que sejamos criativos para lidar com diversas situações ao se propor a apoiar pessoas com deficiências ou incluídas, traçar metas e planos para que tudo ocorra bem na execução das atividades. Parei ali, né? Atividades. É de plena importância sermos criativos. Aí a gente já vai para a questão dos ensaios, né? Então a gente precisa ser criativo, a gente precisa traçar metas. Olha, eu tenho tantas coreografias para passar hoje, que represente isso e que faça isso e que dê essa volta. Mas eu tenho 3 cadeirantes, 2 atípicos, um deficiente visual. Como é que eu faço? Eu tenho que traçar metas. Eu tenho que ver aonde essas pessoas vão chegar, como vão chegar e quem vai ajudar ali dentro. É um pouco complexo, né, quando a gente fala dessa questão, mas nós coreógrafos, né, de quadrilhas juninas ou de grupos folclóricos, a gente precisa ter criatividade, a mente aberta, traçar metas para que tudo dê certo, tá?
Vamos lá. Coreografias adaptadas para tipos variados de deficiências. Em caso de coreografia com pares, encontrar um par que seja paciente e que esteja disposto a ajudar a incluir o indivíduo, tá? Essa parte eu falei, né, agora. E um primeiro contato tem uma linguagem corporal eficaz. Aprimorar, tornando mais impactante, memorável, fazer sentir-se especial. Quando, exemplo, chegou um ali agora que quer dançar agora, como é que vai ficar a nossa receptividade? Porque a pessoa quando chega, ela olha tudo. E se é uma pessoa deficiente, se é uma pessoa que está nesse quadro de inclusão, ela vai olhar mais ainda, porque ela tem um psicológico muito abalado, como eu falei antes, né? Vou dar trabalho, não vou conseguir, será que eu consigo? Então a gente precisa ter um olhar, primeiramente, acolhedor. Porque a gente tem um olhar e nosso olhar fala, né? Muitas das vezes, a boca não precisa nem explanar o que a gente quer dizer. O olhar, o corpo em si, ele já fala. Então a gente precisa ser acolhedor nessa questão de primeira oportunidade. Chegou um, e não está muito longe disso, a qualquer momento pode chegar em qualquer lugar, tá? Contato visual significativo, gestos intencionais e controle das expressões. Isso em todo lugar a gente tem que ter muito cuidado. Ter o controle das nossas expressões, tá? Sabe, não dá. Então a gente precisa controlar para acolher. Isso tanto pessoas inclusas, isso quanto pessoas não inclusas, né? Mas a gente está falando aqui de inclusão. Vamos seguir. Alguma pergunta antes de ir para essa próxima? Perguntas, falas? Nenhum? Só uma observação. Que a pessoa ao chegar no local, a primeira impressão é o que fica, né? E às vezes a gente está desapercebido e chega algum cadeirante, algum tipo. A gente pode fazer uma expressão e a pessoa não se sentir acolhida. Então é o que você falou, realmente a gente precisa ter um cuidado redobrado para receber esse tipo de pessoas. Perfeito, muito bom, tá? Primeira impressão é que fica, a gente precisa ter um cuidado redobrado ao acolher. Como eu falei, não é só para as pessoas incluídas não, para todos, tá? Inclusive para as incluídas também, tá bom? Vamos seguir? Eu vou subir aqui porque eu gosto de falar desse aqui também. Vamos lá. Diversidade. Desafio. Coreografias de alto impacto requer criatividade e ousadia para incluir, adaptar e fazer que tudo aconteça. Precisamos de ousadia e é um desafio. Vou falar assim, coreografias de alto impacto. Essa coreografia aqui é um afro. Afro não é impacto? Sim! Muito! E eu tinha essa aluna aqui com a cadeira eletrônica, ó. Né? Elétrica, na verdade. Cadeira elétrica. Como eu coloco? E a cadeira elétrica é muito devagar, né? Muito devagarinho. E eu tenho um grupo que dança muito afro, que pula, que dança. Como é que eu adapto? Ela é da turma dela, eu não posso excluir ela. Então eu tenho que ser ousado. Eu tenho que criar em cima dela, mas ainda assim fazer ela especial. Nessa questão eu fiz a maioria dos meninos subir na cadeira com ela. Subir na cadeira dela, subir ela com a cadeira e fazer passos afros, colocando o orixá. Porque assim, além do conteúdo de coreografia, existe o fato histórico. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar e aplicar a dança. Eu tenho que explicar porquê, de onde vem, etc. Tá? Então assim, é muito interessante a gente ter essas metas, esses planos e criatividade para adaptar isso. Planos para a inclusão são muito importantes. A gente precisa traçar planos para poder atingir esse público, tá? Alguma perguntinha? Alguma fala? Não? Vamos lá. O poder da fala para incluir.
Quem pode ler para mim? Eu já li muito, já falei muito. Quem vai? Vamos lá? Vamos ler? Só ler ali, ó. Tá grande, dá para ler. Quem vai? Já que ela pediu aqui. Não enxergo de longe. Fica em pé, vai lá. Isso tudo. Deixa eu pular de cá. Vai. Sua capacidade de comunicar efetivamente deixará um impacto duradouro no seu corpo. A comunicação eficaz envolve não apenas a entrega de uma mensagem, mas também a ressonância com as experiências, os valores e as emoções de quem está ouvindo a cultura popular brasileira e grandiosa ao poder como você se comunica. Deixar marcas, seja comunicação corporal ou verbal, sejamos redutores de danos, que façamos desses espaços de práticas de cultura uma pluralidade e diversidade. Viva a cultura popular! Viva! Boa! Boa, ela deixou até um viva aí, né? A sua capacidade de se comunicar, né, efetivamente deixará um impacto duradouro no público. Que é o modo de falar, o modo de se comunicar, a maneira de falar, a maneira de se expressar, como a gente já falou, né? A comunicação eficaz envolve não apenas entrega da mensagem, mas também ressonância com experiências, valores e emoções de quem está ouvindo a cultura popular brasileira. Então assim, gente, é de grande importância a gente estar acolhendo, tá? A gente está ajudando essas pessoas. A cultura popular brasileira é grandiosa. O poder como a gente se comunica deixa marcas, seja a comunicação corporal ou verbal. Sejamos redutores de danos. Eu vou encerrar aqui porque o resto são só cumprimentos, tá? Sejamos redutores de danos. Quando eu falo isso, redutores de danos, o que é isso? O microfone está por aí? Agora vocês vão falar, vamos embora. Para vocês, o que é redutores de danos? Alguém? Alguém? A Grazi falou que quer falar ali, ó. Ela falou, passa o microfone lá para ela. Calma, vai chegar aí o microfone, relaxa, calma. Tá chegando. Vai. Vamos, para você, o que é ser um redutor de danos? Então, eu acho que, eu não sei se é certo, tá? Tá, pode falar. Eu acho que é tudo que a gente pode fazer para não gerar um impacto, um dano maior a alguém. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade e às vezes a gente, ao invés da gente acolher, sendo ser humano mesmo, uma expressão, uma sobrancelha levantada, a gente já está causando dano ao outro, porque às vezes ele tem uma dificuldade que para mim é super fácil e para ele tem uma dificuldade, é dele, entendeu? Então às vezes eu poderia acolher, amigo, vem cá, então o que a gente pode fazer assim, coreógrafo, o que a gente pode mudar aqui, porque eu estou vendo com a menina que está com dificuldade, porque querendo ou não é um dano, e para ele começa a gerar um incômodo. Perfeito, é isso. Então, Jefferson também queria expressar o que ele sente, né, a respeito disso. O que é ser um redutor de danos agora? Não causar danos. Eu acho que é não impactar, né? Não impactar Negativamente. Tipo assim, eu acho que trazer a pessoa para o nosso mundo sem dar danos a elas, é isso? É mais ou menos. Pode ser assim, impactar negativamente é causar danos. Ser redutor de danos é deixar um impacto positivo para que ela possa voltar. Né? Tipo assim, primeira visita, eu gostei de estar aqui, com toda a minha dificuldade de ser cadeirante, de ser deficiente visual, etc. Ele conseguiu me deixar feliz, eu quero voltar aqui. Então você já reduziu um dano que talvez em outro lugar, em outro público, em outro espaço, ela não tenha. Então para ela, você é muito especial, né? Eu aprendi essa palavra, redutores de danos, lá na prefeitura do Recife,
lá em 2022, quando eu fui fazer um projeto, né, da prefeitura do NAC, né, que é a Secretaria de Artes da prefeitura do Recife, quando eu fui atuar lá em 2022, quando eu fui dar aula na prefeitura do Recife. E lá no Recife existe um projeto chamado Escola Aberta, onde dia de sábado a escola é aberta com várias oficinas, né, para crianças da comunidade, sejam deficientes ou não. A oficina é aberta. Então assim, a prefeitura, ela contrata várias pessoas, chamadas de animador cultural, para dar essas aulas para essas pessoas. Então essas pessoas que dão aula, que chamam, que cativam, são redutoras de danos, tá? Viva a cultura popular brasileira! Viva! Mais alto, viva a cultura popular brasileira! Eu acho que o Selminho quer falar também. Selminho, cadê? Quer? Tá bom então, ó, muito obrigado, tá? Aqui tá contato, Instagram, tá? Produtor, coreógrafo e educador físico, tá bom? Aqui tá o trabalho que eu fiz como narrador, né? E ele sou eu. E muito obrigado.